Quarta-feira é dia de trazer aqui no Ponto com News um papo com o professor Daniel Santos, ele que é professor de economia, nosso colunista para falar de finanças pessoais. E você que acompanha nosso papo toda quarta-feira, pode não apenas ouvir a nossa conversa, mas pode também interagir com a gente. Nós temos o WhatsApp 9915-2376. Você pode mandar suas dúvidas ali. Às vezes você quer saber sobre o investimento, quer saber o que fazer com o seu dinheiro, quer saber como dar conta de uma situação, quem sabe, de endividamento, enfim. Se você precisa de dicas, você pode falar com a gente 9915-2376. E tem inclusive o e-mail do professor Daniel, que a gente depois, ao longo da conversa, passa para você que você possa mandar também sua pergunta, seu questionamento, às vezes pedir uma orientação específica. Dias atrás, por exemplo, o professor Daniel aproveitou aqui o espaço para oferecer uma planilha para que você pudesse saber como lidar, né, com algumas questões importantes das suas finanças. E esse tipo de atendimento o professor Daniel também faz dentro da nossa coluna. Bom, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Estamos aqui para poder pensar como que o brasileiro reage às situações de incertezas, né? Essa questão sobre, você falou agora há pouco da planilha, eu tive muita gente que contactou. Teve muita gente que contactou? Muita gente. Mandou e-mail, a gente respondeu no falecom@professordaniel.net, né? falecom@professordaniel.net, e nós tivemos bastante feedback e depois pessoas que me responderam agradecendo e que entenderam como é que funciona toda essa história. E essas planilhas ajudam, né? Você, inclusive, mandou esses dias atrás uma planilha para mim, para uma situação muito pessoal. Sim. E elas esclarecem, né? Porque às vezes a gente não consegue mensurar bem o tipo de investimento que a gente vai fazer, o tipo de orçamento que a gente pode ter. E às vezes uma planilha simples, a gente às vezes, porque não é da economia, não dá conta de elaborá-la, mas com a ajuda de um especialista fica mais fácil. Fica mais fácil, porque você consegue planificar. A planilha é para isso, né? Você planifica, você coloca em um plano todos os dados que vão ser trabalhados. E assim você consegue, com a planilha eletrônica, agilizar a decisão, na verdade? Então, basicamente, você não vai precisar ter que refazer um cálculo toda vez que você muda o seu parâmetro. Vamos dizer assim, que eu mude o valor que eu vou investir, eu não preciso refazer todo o meu cálculo de novo numa fórmula, numa HP, seja o que for. Não, a planilha fica mais fácil. Muda o valorzinho e ela é dinâmica, ela reage rapidamente, né? Bom, vamos falar então sobre o comportamento dos brasileiros frente às incertezas. Frente às incertezas. Você disse, inclusive, que dá para comparar com o comportamento de outros... Dos nossos vizinhos. Dos nossos vizinhos? Dos nossos vizinhos. É interessante pensar o seguinte, né? Quando nós pensamos em incertezas, o que ocorre? Nós podemos dar algumas respostas ao risco, né? O que é o risco? O risco é essa incerteza, né? De se dá ou não dá certo, se vai ou não vai funcionar. Então, quando nós temos um risco, nós podemos pensar em respostas básicas. Por exemplo, aceitar. Então, digamos que ocorra a situação de hoje, nós estamos falando de uma cidade que está com frio, Maringá amanheceu frio hoje, né? E você olha a previsão do tempo no seu celular ou no seu tablet e você vê lá que a mínima é de 15 graus e a máxima de 30. Olha, é um dia quente em Maringá, está gostoso, né? Está europeu, né? E você sai apenas com camisa, você aceitou o risco de, eventualmente, caso a previsão não esteja correta, você passar frio. Então, você aceitou, você absorveu isso e você vai deixar rolar o jogo, né? Se esfriar bem, se não esfriar, eu aguento. Por quê? Porque por mais que faça frio, não vai congelar, eu não vou morrer. Então, assim, a pessoa ela acaba aceitando essa questão. Outra resposta possível é você eliminar o risco, né? Eliminar o risco quer dizer você nem sequer entrar no jogo, você não participar de nada, você vai ficar dentro de casa trancadinho, fechadinho, debaixo de coberta, e se esfriar ou não, você não vai nem perceber, vai dormir o dia inteiro. Você eliminou o risco, né? Existe a chance também, a possibilidade de você fazer o quê? De você mitigar. Mitigar é tratar de um meio para evitar que, em ocorrendo o problema, ele tenha uma menor causalidade, menor efeito sobre você. Menor impacto. Menor impacto, perfeito. Né? Então, digamos assim, que a pessoa ela leva uma blusa no carro. Né? Leva uma blusa no carro, então ela está lá. Caso esfrie, eu ponho a blusa. Eu mitiguei. Né? E existe a chance de você transferir. Transferir o risco é quando você coloca uma outra pessoa que será responsável por responder por esse caso em ocorrência do problema. Então, quando o brasileiro começa a trabalhar sobre a questão de finanças e hoje, por exemplo, pensando sobre as questões que envolvem patrimônio, bem e vida,
né, a nossa resposta ainda é muito pobre comparado às demais pessoas da América Latina. Então, os outros nossos vizinhos são, digamos, um pouco mais cuidadosos nesse assunto, estão um pouco mais avançados, talvez? Exatamente. A gente fez uma análise, Ronaldo, bem objetiva, pensando no seguinte: população do país, né? Então, a gente considera Argentina, Brasil e Chile, também os Estados Unidos, eu peguei a Alemanha, peguei, né, Hong Kong, Índia, peguei a Suíça, poder ficar com um parâmetro bem angelical, né? Porque lá é quase o céu, né, a Suíça, não é verdade? E comparamos também o índice de desenvolvimento humano, comparamos o PIB per capita desse país. Nós analisamos qual é o percentual de pessoas, né, acima de 60 anos que compõem a população desse país, quer dizer, a população de pessoas idosas, terceira idade, né? Também a expectativa de vida, comparamos a fertilidade, comparamos a idade para se aposentar, comparamos vários dados e, por fim, chegamos em um número só. Um número só que diz respeito ao qual é, que a gente chama de prêmio per capita. Vamos pensar o seguinte: quando alguém faz um seguro, ele está pagando um prêmio. Certo. É um valor que está pagando a seguradora para poder assumir o risco que ele viveria. Não é verdade? Então, quando alguém faz um seguro, ao pagar o prêmio, ele entrega uma soma de dinheiro para uma empresa que vai arcar com as consequências da eventual ocorrência de um fato. Então, se alguém tem um carro, ao fazer um seguro, não é que ele não tem mais o risco de ter um acidente. Mas quem paga por esse dano exatamente, é a seguradora. Ela assumiu, ele transferiu. Essa é a resposta que nós estamos falando aqui agora para vocês. Né? Transferiu esse risco para a seguradora. Quando alguém tem família, ele faz um seguro de vida, né? O que ocorre? Em uma situação qualquer, né, eventualmente ele tem um seguro que vai estar cobrindo caso ele falte total ou parcialmente. Né? Assim também com relação à saúde, planos de saúde, assim também com relação à questão de veículos e também residência. Então, uma coisa é um número que é absurdamente interessante, né? Quando nós pensamos no Brasil, o PIB, aliás, o prêmio per capita em dólares por brasileiro hoje, falamos em 222 dólares. 222 dólares. É o valor que o brasileiro paga em seguros anualmente. Ou seja, essa transferência do risco para o outro. Para o outro. Né? Ou seja, que é aquilo que você está pagando para que caso você tenha algum tipo de dano, algum tipo de problema, alguém possa assumir esse problema por você. Pague essa conta. Pague essa conta, perfeito. Exatamente isso. Né? No Brasil, 222 dólares. Nosso tamanho desse mercado de seguros no Brasil são 27 bilhões e 800 milhões. Então, por população que nós temos, chegamos a esse número, ok? Tem algum cálculo também de ajuste que é feito por causa da idade das pessoas, mas é esse o valor, 222 dólares. Fazendo uma leitura inversa, digamos que a gente pode dizer que o brasileiro está mais exposto a aceitar o risco. Exatamente. Então, teve algum problema? Ele corta o seguro. Quando você pensa no Chile, o Chile investe em seguros, porque isso é um investimento, né, de 360 dólares por ano. Quer dizer, dá 50% a mais do que a gente. Exatamente. A gente investe 220 e o chileno 360. Mais de 50%. Mais de 50%. Né? É bastante coisa. Então, assim, por quê? Por uma questão cultural. Né? A gente comenta o seguinte: quem tem pouco a perder, pouco valoriza. Então, quando a pessoa entende a importância da sua vida, vamos pensar o seguinte, né? Alguém não faz o seguro do carro e está andando na cidade. E ele tem o infortúnio, né? Aliás, durante aquele ano ele não acerta ninguém, não bate ninguém, ninguém bate nele. Ele passou, ele aceitou o risco e na aposta da sorte que ele teve, da aleatoriedade, ele não teve o prejuízo. Mas se ele acerta um carro qualquer na rua, imagine o tamanho do prejuízo. E com as centenas de milhares de carros importados que nós temos por aqui. Então, se ele acerta um carro qualquer carro importado, ele vai perder o carro dele, vai perder anos de trabalho, porque ele vai estar pagando por isso. Né? A mesma coisa... Então, aceitar, a gente já fica claro que aceitar o risco é um péssimo negócio. Acho que é uma ótima dica para você que está assistindo a gente. Aí, veja que interessante. Alguém, por exemplo, não tem um plano de saúde, não tem um seguro, não tem qualquer desses meios de transferência de risco. Né? E ele passa um ano bem. No ano que ele tem um problema, o valor que ele economizou, ele perde totalmente, ainda perde muito mais que isso. Né? É comum nós percebemos em situação de crise no Brasil que tem pessoas não fazendo seguro,
né? Não faz plano de saúde, né? Ele corta uma série de coisas em casa, mas aquilo que deveria manter por uma questão de risco que poderá ocorrer, né? Que vamos pensar nesse aspecto. O principal para ele é a capacidade de estar trabalhando e produzindo. Ele perde, né? E então, o que ocorre? O chileno ele já enxerga isso um pouco melhor, o brasileiro ainda deixa isso um pouco de canto. Então, né? a gente, digamos, é menos cuidadoso com esse tipo de situação. Eu diria que na escala de prioridades do brasileiro, né, o controle dos seus gastos para poder encaixar no orçamento dele um seguro, seja dos seus bens, da sua casa de vida, de saúde, seja o que for, não está em primeiro lugar. Entende? Isso tem muito a ver com cultura, que foi uma das nossas primeiras conversas. Exatamente, né? A cultura brasileira. A nossa cultura, a cultura brasileira, ela não privilegia, digamos, essa atitude que é uma atitude, dá para dizer, proativa, né? Proativa, racional, né? Racional, preventiva. Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, no maior mercado do mundo, que é o americano, né, o valor pro rata que a gente fala não é tão mais alto do que o resto do mundo, mas ele representa hoje, vamos dizer, em torno de 1.657 dólares, que em relação ao Brasil é quase 10 vezes mais, não é verdade? Né? Se o brasileiro investe 222 e nós temos 1.600, falamos de 8 vezes mais dos americanos. E os americanos não são os campeões mundiais de seguro, Ronaldo. Né? Quem é o maior investidor em seguros do mundo é Hong Kong. Né? Eu tenho a impressão, professor Daniel, que a gente ainda tem uma visão de que investir em seguro é meio que jogar dinheiro fora. Eu acho que tem muito a ver com esse olhar. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque não é ensinado, não é percebido os efeitos positivos que você acaba diluindo o seu risco ao longo da vida através da terceirização, da transferência para uma empresa, né? Então, esse mercado, para o brasileiro, ainda não é muito normal. Temos pessoas que investem, sim, que põem dinheiro nisso, mas a principal questão que nós temos no Brasil hoje é que nós estamos sujeitos, todos nós, à aleatoriedade. Claro. Né? Eu me lembro de um texto que, quando eu era criança, eu ouvia na igreja, né, de Eclesiastes 4:3, que falava assim, que mais feliz é quem não nasceu, porque não vai ter que passar por todo o mal dessa vida. Né? Mas, assim, esse é o extremo do extremo, não é verdade? Pensarmos que aquele que não nasceu é mais feliz do que quem está aqui agora. Porque quem está aqui agora está sujeito a todo o risco desta vida. Né? Então, o que a gente tem que fazer é pegar um pouco do recurso nosso, que não vai ser muito, e encaixar isso no orçamento, de maneira que, na eventualidade, eu tenha aonde correr, aonde buscar, né? Para poder garantir que o meu patrimônio não se perca. Vamos fazer uma análise bem simples. Quem não tem a capacidade financeira vai dizer, eu não posso fazer seguro. E então ele não faz um destaque, não faz um esforço e não encaixa no orçamento dele esse recurso. Quando acontece um problema desse tipo, o que ocorre? Ele vai ter que pagar do bolso. Então ele vai ter menos dinheiro. Então, que coisa interessante. As pessoas que se consideram incapazes ou sem recursos ou pobres, etc., para poder pagar um seguro, ela não faz um seguro. E então, na ocorrência de qualquer fato, porque vão ocorrer. Ele tem que tirar de onde não tem para poder fazer frente a isso. E então ele vai ficar com menos ainda. Né? Então, é uma questão cultural, porque quando a pessoa entende, quando o nosso ouvinte, nosso telespectador percebe a importância do seguro, ele acaba por fazer um jeito de encaixar isso dentro do orçamento. Né? Por quê? Porque você divide isso em 6 vezes, em 12 vezes, mas você está coberto. Né? Okay. Está coberto. Só para a gente concluir a nossa conversa, professor Daniel, eu acho que é fundamental a gente ter também uma orientação sobre, então, como eu faço a escolha desse tipo de seguro. Porque justamente por a gente não ter cultura de buscar seguro, né, muita gente não faz isso, também não sabe, às vezes, que cuidados tomar. É verdade. Eu acho que é importante ter alguma orientação nesse sentido. Com certeza. Né? Nessa questão de seguros, nós temos companhias das mais diversas áreas, mas o principal aspecto da companhia é que nós tenhamos, com certeza, um contato com o corretor de seguro, que seja alguém gabaritado, competente, né, registrado como corretor, para poder fazer essa interface entre você e a companhia. Certo. Por quê? Porque não é que você não possa fazer direto, mas basicamente o que ocorre é que quando você precisa chamar, um 0800 é útil,
Mas a pessoa que você pega o telefone, que você anda 10 minutos e chega lá na empresa dele aqui em Maringá, por exemplo, na sua cidade, quem nos ouve na região inteira, é melhor ainda. Porque é ela que trabalha com isso o dia inteiro. É ela que atua com isso o dia inteiro. Então, essa consulta, essa avaliação das companhias, de quem dá mais problema, quem atrapalha um pouco mais, quem complica o pagamento do seguro, quem não libera com rapidez, quem tem uma série de burocracias, quem faz essa informação é o corretor. E o corretor, né, sendo alguém conhecido ou indicado, vai ter essa capacidade, né, de poder fazer essa interface entre você e a companhia de seguro e garantir que o seguro ele tem efetividade. Porque o interesse dele é que, no próximo período que você renovar, renove com ele novamente. Para a companhia, você eventualmente é importante, mas vai ser mais um número só. Mas para essa pessoa, né, ele vai ter uma vinculação direta, um contato onde você, ao comprar com ele, vai fazer esse trabalho muito mais firme sobre essa operação de securitização que a gente chama. Professor Daniel, valeu pela conversa. Foi longa hoje, mas eu gostei bastante porque tem a ver com um tema bem abrangente, né? Tem abrangente. A gente fala de cultura, a gente fala de finanças, né? A gente fala de vida, fala de patrimônio. Então, né, tiverem de propostas de temas, por favor, encaminhem para a redação pelo seu WhatsApp, né, ou pelo nosso e-mail. Estamos à disposição para dirimir, sanar essas dúvidas todas que tem por aí nos afligindo. Professor Daniel, mais uma vez, obrigado. 9915-2376, o número do WhatsApp. O professor Daniel já fez o convite, inclusive, para que você participe. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco voltamos.